vamos ver sobre Obaluayê. Independentemente da sua preconcepção sobre Obaluayê, vamos ver Obaluayê. O que é Obaluayê? Obaluayê é orixá guardiã para vencer as enfermidades. Para isso, precisamos ter a noção do que são as enfermidades. Se eu perguntar a qualquer um, o que é enfermidade? É as doenças físicas, sofrimento, dor. Isso sim, Obaluayê cura tudo isso. Obaluayê é orixá que nos ensinou sobre o sofrimento humano, no seu sentido mais amplo, que transcende a questão física, tá? Que você consegue reconhecer através de exame laboratorial ou exame visual. Uma pessoa que está enferma, você consegue ver se ela está bem, se ela está fraca. Todas as percepções, você consegue ver isso com o Obaluayê. Mas as doenças mentais e emocionais, você não consegue ver isso no Obaluayê visualmente. Não existe um exame de sangue que consegue medir o quanto estamos doidos. Não tem um exame laboratorial de sangue que consegue determinar o quanto somos depressivos, o quanto estamos angustiados, ansiosos, desesperados. Essas doenças que passam e existem desapercebidas nas nossas vidas. Doenças essas que todos nós temos, tá? E para a tragédia emocional do ser humano, não tem e nunca vai ter vacina para isso. Não tem vacina anti-loucura. Tem até vacina anti-raiva, não é? Anti-loucura não tem. Antidepressão não tem. Anti-angústia não tem. Síndrome de pânico não tem vacina para isso. Insegurança não tem vacina para isso. Medo não tem vacina para isso. De fato, as enfermidades mais emergenciais, mais importantes na vida do ser humano, não são curáveis. Facilmente não. Porque essas doenças, elas se manifestam conforme o DNA de cada um de nós. E o que o DNA fala dentro do Axé dos Orixás? Cada um é um universo. Ou seja, cada loucura é original, é única, pessoal de cada um de nós. Mania, angústia, insegurança e assim por diante. Então, quando nós falamos do Obaluayê, vamos fazer duas abordagens básicas. Tá? A primeira é a abordagem física, tá? Concreta, que você consegue fazer uma leitura visual, laboratorial ou de relatos. Você consegue perceber que a pessoa está doente. Você consegue perceber. E você consegue tratar. Para essa doença física, nós temos o Obaluayê, que nos ensinou a respeito da incapacidade do ser humano resistir e sobreviver ao sofrimento físico. Essa é a primeira questão. Ou seja, a comunicação que o ser humano tem no seu corpo, de saber, sentir, reconhecer a dor, isso tem a ver com o Obaluayê. A noção de nós gritarmos pela cura tem a ver com o Obaluayê. A capacidade intelectual do ser humano buscar curas, soluções para ele se livrar do seu sofrimento é algo que a gente também recebemos do Obaluayê. Então, o Obaluayê, ele pode ser considerado como sendo um orixá que fez parte e faz parte das concepções físicas do ser humano e das concepções
emocionais do ser humano. Então, numa parte, as questões físicas. E, noutra parte, as questões emocionais. As doenças emocionais, a gente pode juntar elas com as doenças espirituais, sem problema nenhum. Nas doenças emocionais e espirituais, essas doenças são facilmente imperceptíveis. Eu até digo, a maioria das doenças físicas tem origem, se não na parte emocional, tem sim na parte espiritual. Quem entende muito bem dos orixás vai entender o que eu estou falando, quando falar do ori. Se o ori não consentir com qualquer problema, esse problema não progride, não prospera, não continua na vida da gente. O nosso ori, ele endossa, ele aceita, ele acumula, ele acomoda tudo de bom e de mal que acontece nas nossas vidas. Aí você vai me falar, como é que um ori aceita uma coisa ruim? Uma das correções que eu insisto em falar para as pessoas é não ficar reclamando. Todo mundo fala, por que isso acontece comigo? Acontece com você, que tem que acontecer com alguém. Qualquer coisa que acontece com as pessoas, elas falam o quê? Porque isso aconteceu comigo. Isso é porque a pessoa não tem fé. Porque quando você tem fé, você entende a vida. Ela é feita de tragédias e de alegria. Ela é feita de saúde e de doenças. Ela é feita de vida e da morte. Se você falar que tem fé e você pergunta para você, por que isso me aconteceu? Você tem que rever a sua fé. Você está na vida. Ninguém está imune de nada nesta vida. Você pode ficar imune, tá, de algumas doenças que você tomou vacina. Ah, mas eu faço tanta coisa para os orixás, olha o que me aconteceu. Eu fico abismado de ver o empobrecimento da riqueza maior que o devoto dos orixás tem, que é a sua fé. Só que a fé, ela não pode ser levada a um nível onde nós vamos contestar o mal que nos acontece. Principalmente quando nós não temos o que fazer. Eu sei que eu vou morrer, é óbvio. A mesma coisa que falar, por que eu vou morrer? Eu vou morrer porque eu nasci, ponto final. Eu vou ficar doente. Por que eu vou ficar doente? Vou ficar doente porque eu tenho saúde. Nada dura para sempre. Nem coisa boa, nem coisa ruim. Então, nós acreditamos que Obaluayê é um orixá que traz para o ser humano, em primeiro lugar, a noção do que nós chamamos das enfermidades. Tanto as enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Nós usamos o Baluayê para alcançarmos a cura, para aumentarmos as nossas resistências físicas, mentais e espirituais. Eu, particularmente falando, eu estou mais preocupado com a parte emocional. Muito mais preocupado com a parte emocional. Porque a parte física, você consegue terceirizar a solução. Se eu quebrou o braço, eu tenho raio-x para tirar. E eu vou lá engessar. Resolve. Não é verdade? Se eu tenho uma dor de barriga, eu tenho Buscopan para tomar. Simples assim. Enquanto eu tiver uma doença que a farmácia me cura e o conhecimento médico me cura, ou um ebó me cura, um bori, uma iniciação me cura, que coisa mais maravilhosa. Agora, quando eu tenho uma enfermidade,
que ninguém nem sabe fazer o diagnóstico preciso, é complicado.